Fiquei pensando nisso aqui. A gente não deve esperar ficar pronto para começar a fazer alguma coisa. Porque na maioria das vezes é durante o treino, durante o caminho, que a gente vai ficando pronto. Eu decidi, inclusive, iniciar mais esse canal. E é um canal, eu tenho 5 canais, né? A ideia para quando tudo isso for lançado agora. E eu ainda acho que não estou 100% pronta. Às vezes eu tenho as ideias formuladas aqui dentro, mas eu não tenho muito claro a trajetória, a estrutura, né? E não tenho um cenário ideal ainda para cada canal. Na verdade, eu estou num momento de transição na minha vida, né? Eu imigrei, estou morando aqui na Espanha, essa casa a gente vai ter que mudar, então eu não quero investir em fazer um cenário aqui e depois eu vou mudar, enfim. Mas o lance é, a gente esperar tá tudo pronto para iniciar alguma coisa, muitas vezes é autossabotagem. É a gente tá colocando dificuldade, empecilhos, disfarçado de perfeccionismo, ao invés de fazer as coisas acontecerem. Eu anotei uma listinha aqui para não ficar divagando tanto assim no vídeo, que eu pretendo que esses vídeos aqui deste canal não sejam tão longos assim, mas algumas situações na minha vida que eu não esperei estar pronta para começar e foram partes grandiosas mesmo, né, que de coisas grandes que eu fiz. Então, para começar, eu me lembrei da maternidade, né? Quantas pessoas são surpreendidas com a maternidade e elas levam um choque inicial, elas descobrem que estão grávidas, às vezes não estão casadas, não estão numa estrutura familiar mais ideal, ou não terminaram aquele curso, ou nem fizeram as viagens que queriam fazer, enfim, N situações, mas as mulheres engravidam. E a gente se desespera porque a gente pensa, eu não tô pronta para isso. Mas eu queria te dizer que até aquelas que planejam, que estão com a vida certinha, que já tem anos de casamento, já tem vida profissional, casa própria, enfim, elas também sentem esse mesmo medo. Porque é o medo de algo novo. Elas podem ter feito e conquistado outras coisas na vida, mas a maternidade em si, não. E a maternidade de um segundo filho também, a maternidade de um terceiro. Eu só tenho uma filha no momento, mas eu imagino que cada fase você vai ter também novos medos. E é maternando que se aprende a ser mãe, né? Então, esse é um dos primeiros exemplos que eu trago para vocês. Outra coisa, eu pensei aqui, abrir empresa em saúde, né? Eu me formei em enfermagem, a gente termina o curso, inclusive a gente pensa na hora que tá acabando, assim, que alívio que tá acabando aquele curso, mas a gente também pensa assim, gente, agora eu tô na fila do desemprego, né? Eu preciso arrumar trabalho. E agora eu não tenho um professor ali comigo, não é um estágio, é valendo. Eu vou ser enfermeira responsável no plantão, como assim? Mas a gente vai se capacitando conforme a gente vai trabalhando, adquirindo experiência, né? Essa é a grande chave das coisas na vida. A gente quer tocar um instrumento, ficar bom em alguma coisa, mas não quer passar por aquele desconforto dos inícios. E é muito importante a gente aprender a lidar com o desconforto dos inícios, da vulnerabilidade, de não ser perfeito ou excelente ainda. Perfeita a gente nunca vai ser, mas às vezes de ofertar algo com excelência se a gente não começa, né? E a gente não tem autoridade para dizer que a gente fez aquele percurso, a gente treinou anos, a gente executou anos aquilo para a gente adquirir essa autoridade diante dos outros e diante de nós mesmas, né? Para aumentar a nossa confiança. Então, por exemplo, depois que eu terminei o curso de enfermagem, aí eu passei num outro concurso de enfermeira obstetra, 2 anos imersa dentro do Sistema Único de Saúde, atendendo muito parto, muita coisa. E aí depois acaba a residência, você não tem mais um preceptor ali com você, né, um professor. Aí eu passei num concurso, ou seja, ali no concurso de enfermeira, eu seria enfermeira obstetra da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, fiquei por 5 anos lá. Eu já tinha até, nesse espaço de tempo entre virar obstetra e passar no concurso para enfermeira, passou alguns anos. Então eu lembro que eu tava sem aquela mão de fazer sutura, rafia, dar ponto. E aí eu tive que reaprender olhando. Claro que bastou eu olhar uma vez e aí eu lembrei, né? Eu já tinha aquilo em mim. Mas mesmo assim, eu precisei olhar as residentes fazendo e aí para eu conseguir novamente fazer também.
E aquele momento que eu era enfermeira, agora eu era enfermeira do plantão, né? A responsável ali por outras residentes, até porque eu me tornei preceptora também na época. Mas eu fui me preparando conforme a experiência ia chegando. Antes disso, né, nesse período de tempo, a gente abriu uma empresa no Brasil chamada Equipe Nove Luas, que era incrível, era uma empresa de assistência pré-hospitalar. Então eu saí da residência, já tinha formado, trabalhei no hospital particular, mexia com muita burocracia, muito papel, sentia minha criatividade sendo muito limitada. Eu nunca aceitei limitações, é por isso que eu tenho uma vida muito expansiva e que beira entre loucura e coragem, que é um tema para um outro vídeo. Mas eu queria trabalhar com algo que me desse prazer também. E aí eu juntei com outras meninas, eu fomentei a ideia central, mas eu fui abraçada e acolhida nessa ideia, onde todas executaram seus papéis para que pudesse acontecer. E a gente abriu uma empresa que durou por 7 anos. Mas os medos iniciais da gente eram assim, a gente fez a residência, eu, Flávia, Bruna, enfim, foram as 3 principais pilares, né? Beijo para as meninas. E aí a gente abriu essa empresa, outras pessoas passaram pela empresa também, mas nós éramos as sócias principais. E a gente pensava, gente, que responsabilidade, né? Atender trabalho de parto não era o parto domiciliar, mas era o trabalho de parto em casa. Inclusive, alguns bebês nasceram em casa sem a gente planejar. E o início era muito desafiador, porque a gente se viu com toda aquela responsabilidade da profissão. Uma coisa é no hospital, onde você partilha essa responsabilidade. Outra coisa era começar uma empresa que vai na casa, faz consulta pré-natal, atende o trabalho de parto, e na hora que tá nascendo a gente levava para o hospital, tipo 7, 8 centímetros. Porque com isso a gente evitava que as mulheres passassem por intervenções desnecessárias, caíssem numa cesárea, fossem, né, prejudicadas em alguma questão, né, que é um momento muito sagrado e delicado, mas as instituições hospitalares não lidam e não trabalham assim com o parto, no geral, no mundo todo, tá? Então a gente queria ofertar um trabalho diferente. E aí, na cara e na coragem, a gente foi se sustentando, estudando leis, políticas, nossos direitos e deveres enquanto enfermeiras, né? O direito da mulher de autonomia no seu trabalho de parto e parto. Então a gente foi se fortalecendo nisso, mas a gente foi com medo mesmo e a empresa durou muito tempo, foi de muito sucesso, foi muito legal. Outra coisa, saindo da área profissional, da área de maternidade, eu que sempre gostei de viajar, sou uma sagitariana, sou curiosa, sou uma buscadora. E agora, atualmente, eu tô morando na Espanha, depois de ter morado em Portugal. E aqui eu anotei assim, falar com alguém em outro idioma. Parece simples, mas eu sei que não é. A maioria das pessoas, eu conheci pessoas que me falavam que não queriam nem viajar a turismo para lugares assim, para não ter que se deparar com o desconforto de não saber a língua de outra pessoa. A gente tem sempre 2 caminhos, né? Fugir do desconforto, nem querer viajar, nem querer conhecer, ou aproveitar a nossa existência para expandir a nossa consciência, a nossa mente, as nossas habilidades, a nossa skin, né? A gente sempre pode estar criando uma nova versão maior que a nossa versão anterior. E é assim que eu vejo a vida, eu vejo a oportunidade de estar viva, para sempre crescer, me desenvolver e me lapidar naquilo que eu já aprendi. E eu também tenho medo, por exemplo, do inglês. Eu nunca viajei para um lugar que fala só inglês, mas eu fiz uma viagem internacional sozinha, que é um outro tópico aqui, que em 2019 eu fui para Colômbia sozinha, deixei minha filha, ela ficou com o pai, né? A gente já tinha separado, então ela passava uns dias com ele. Eu aproveitei isso e fui para Colômbia passar 15 dias. Foi minha primeira viagem internacional sozinha. Eu tinha ido uma vez só para Argentina, mas foi uma viagem bem turística, de 4 dias, então eu não tinha noção do que era viajar, muito menos sozinha, para um país que falaria uma língua diferente da minha. Mas eu fui, foi uma experiência incrível. Eu posso trazer sobre isso depois aqui no canal, caso vocês queiram, comenta aqui. Mas eu me deparei ali com o espanhol, beleza. E me virei e aprendi muita coisa e foi incrível. E aí agora a gente migrou para Portugal, que é diferente. O português, a gente brinca que é o português arcaico. Mas é porque realmente é um português muito mais engessado e limitado. O português brasileiro, ele realmente é extremamente mais amplo, tá? E agora aqui na Espanha, naturalmente é o espanhol, né, gente? Então, se eu tiver medo de falar, de errar,
de me comunicar e me conectar com as pessoas, eu vou ficar isolada, restrita, e isso gera limitação na vida pessoal, na vida social, na vida profissional. A gente precisa se conectar com as pessoas e estar integrado ao ambiente que a gente vive, né? Então tem esses desafios de migrar, mas eu sempre busquei enfrentar esse desconforto de não saber. O inglês, por exemplo, eu troco menos ideia com pessoas que falam inglês. Não sou tão corajosa quanto meu marido, por exemplo, que onde ele chega, se falar chinês, ele vai falar, enfim, ele tem que conversar com as pessoas, então ele dá um jeito de aprender. Ele aprendeu inglês aqui, migrando para a Europa, já fala pra caramba, com um monte de gente de um monte de lugar do mundo. O inglês é legal porque ele abre essas portas, né? Às vezes eu vejo as mulheres aqui com, sabe, aquelas roupas muçulmanas e tal, e eu fico muito curiosa para interagir com elas, mas elas vão falar ou na língua do país delas ou no inglês, e eu não falo nenhuma das duas. Então ainda é uma limitação que eu tô querendo melhorar e avançar. Mas eu já troquei ideia em pessoas em inglês, um amigo do meu marido que é do Paquistão, por exemplo, e ele era professor de inglês, então ele tinha mais paciência, né? E era um desconforto, era ruim não saber. E numa roda onde só você não sabe tanto, assim, eu sei, mas não sei, sabe? Eu até entendo o que tá falando. E a gente também pode trazer conteúdo sobre essa questão de idiomas, né? Mas a gente romper essas barreiras, porque a gente se comunica com o corpo também. A pessoa que está disposta a te ouvir, ela tem paciência, ela te ensina, você aprende. A gente não precisa se colocar num lugar de vergonha por estar aprendendo alguma coisa. Tem uma frase que fala que é caminhando que se faz o caminho. E essa frase é super importante. Tem uma outra que minha filha me lembrou agora, um pouco antes de gravar o vídeo, que é: mamãe, lembra aquela frase que você me ensinou? Ela tem 8 anos. Quem não tem cão, caça com gato? Então essa também é outra que serve para esse vídeo, né? Por exemplo, eu não tenho tudo ideal aqui, ó, a luz deu uma diminuída, não tá tão boa, mas é o que eu tenho de recurso para fazer acontecer, né? Então a gente precisa aprender a fazer acontecer com aquilo que tem. E claro, conforme a gente vai caminhando, a gente vai melhorando, né? Vai melhorando os cenários, recursos, a nossa comunicação, enfim, a nossa forma de falar, mas a gente precisa, às vezes, ter a coragem de dar o primeiro passo quando as coisas ainda não são tão claras. É isso que diferencia muitos seres humanos também, que conquistam ou não. Enfim, coloquei algumas outras coisas na lista, mas eu quero encerrar o vídeo e migrar, né? Foi um desses pontos também. Então, eu nunca tinha imigrado, como é que eu ia saber o que era imigrar? Apesar de terem muitos vídeos no YouTube, eu tenho um canal sobre imigração também, tenho alguns outros canais sobre temas diferentes, mas foi imigrando que eu aprendi na pele o que é ser uma imigrante, o que é estar imersa numa outra cultura bem diferente da sua, ter aqueles gatilhos de se sentir o diferente de uma forma não positiva num lugar, ter dificuldade porque você não tem uma rede de amigos, de familiares ali para contar, você restringe muito mais, né, os seus vínculos. Então foram muitos desafios que eu só aprendi fazendo. Eu não tô falando para vocês darem a doida agora e sair sendo mãe, abrindo empresa e viajando sem planejamento, não é isso. Sempre na minha vida eu tive um planejamento básico, uma estratégia básica para tudo. Mas eu sempre soube também que a vida ela não é como um filme que você, nem nos filmes é assim, né? Que você alinha uma coisa e ela vai acontecer exatamente como você planejou. Não é, a vida é algo vivo, mutável, flexível. E se a gente não acompanhar essas características da vida, a gente não consegue construir nada, a gente vai desistir muitas vezes antes mesmo de começar, nessa sabotagem do eu não estou pronto ou eu não tenho o suficiente ainda para começar. Então, é isso. Eu nunca estive pronta para tudo isso que eu fiz e continuo fazendo, mas eu vou aprendendo a cada dia. Eu penso, né, me veio esse insight há muito tempo, eu já partilhei com meu marido, a gente concorda que é tipo assim, quando você pega uma nova empreitada para fazer, é como num carro, numa estrada da zona rural ali, que tem pouca iluminação. Você enxerga com seu farol até certa distância. E conforme você vai andando, esse farol vai iluminando mais o caminho. Então, a vida é basicamente isso. Você não sabe todo o caminho, não dá para você ver daqui até o final. Dá para você ver conforme o seu avançar. E é isso, gente. Foi isso que hoje eu fiquei pensando aqui.